A gente vai começar aqui trazendo uma notícia que eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, né, que alguma pessoa teve um dia de fúria, vamos dizer assim, certo? Uma situação mais ou menos assim. Pois é, e foi isso que aconteceu aqui em Maringá. Um caso inusitado que aconteceu na cidade de Canção nesta terça-feira. Um motorista de um ônibus, o transporte coletivo, abandonou o ônibus no meio da rua, alegando não suportar mais a confusão causada por alunos que estavam usando nesse dia a linha 415, que faz o trajeto ali Cidade Alta, em Maringá. Os passageiros relataram aqui que o condutor parou o ônibus na rua Pioneiro Carlos Bula por volta das 6 horas e, sem dar explicação, saiu do ônibus e foi andando, foi embora. A empresa responsável pelo transporte coletivo informou que o motorista atingiu, na verdade, um limite psicológico diante do comportamento da criançada, dos estudantes, que costumam fazer barulho, desrespeitar as normas e até mesmo danificar aqui o ônibus. A empresa diz que o problema é antigo e que busca soluções junto às autoridades públicas. Vocês estão vendo as imagens, para quem está no nosso YouTube, né? Desse momento em que o motorista, no limite do seu psicológico lá, deixou o ônibus, não aguentando mais essa algazarra, bagunça que acontece, e foi embora. E teve uma pessoa que registrou esse momento e as imagens estão rolando aí no nosso YouTube. Dona Regiane, a senhora já pegou ônibus com crianças que saem da escola, né? Essas linhas, você já viu como é que é? O que a molecada faz dentro dos ônibus, o transporte coletivo? A bagunça que eles fazem? Faz tempo que eu não pego, mas sim, já peguei uma vez na vida. Agora, quando eu vi a matéria, eu tinha pensado que era alguma coisa de escola mesmo, algum grupo, um professor, alguma coisa que estava ali. Mas não é. Foi independente. O ônibus, o transporte coletivo, normal, que faz a linha 415. Pois é, né? Agora você veja. De Maringá. Uma vez aqui, a gente estava falando em relação às linhas de ônibus e aos condutores, e eu justamente questionei se eles recebem atendimento psicológico, porque a gente já é estressado com o trânsito, reclama do trânsito. Então, assim, essas pessoas, elas realmente estão recebendo um atendimento adequado? Eu acho que era até uma condição em relação às horas de trabalho, de uma sobrecarga possível que estava vendo ali. Mais ou menos assim. E a pergunta ainda é a mesma. Né? Essa piazada, eles tocam um horror mesmo, dependendo do né? grupinho. Popular. Dependendo do grupinho, sim, mexe com o psicológico. E tem outra coisa. Eu não sei se ele pode ou não chamar atenção, se ali tem mais alguma pessoa ajudando dentro do ônibus, cobrador. Não sei como é que funciona a linha, acho que não tem mais cobrador, né, dentro dos ônibus, né? Então, é sozinho ali. Você pensa, ou você dirige, prestando atenção em toda aquela bagunça lá, somado ao trânsito, somado a absolutamente tudo. Poxa, é de você parar realmente e falar assim, olha, melhor eu sair dessa situação. Chama a atenção de um menino desse para ver o que acontece. Né? Às vezes eles revidam, às vezes você entra numa situação pior, entendeu? Então, eu prefiro deixar na interrogação. E ainda quando eu vi, eu pensei justamente nisso. Que bom que ele saiu andando, saiu de fora da situação. Às vezes a coisa mais inteligente que a gente faz é se tirar de uma situação. Não estou dizendo que foi correto, poderia ter esperado lá de fora, o outro não sei. Mas pelo menos, se o psicológico está abalado e se a pessoa viu que não estava bem, saiu da situação. Eu penso assim, não sei. Luiz Neto, bom, eu já tive, vamos dizer assim, já a honra de cobrir fatos relacionados ao transporte, alunos e assim por diante, né? Em vários veículos de comunicação. Tive a honra por quê? Porque eu vi de perto o que acontece. E eu lembro que num dos episódios, a molecada subia até naqueles pontos de ônibus ali, do lado da câmera, amarelo, quebrava vidro, tudo e assim por diante. Agora, analisando as imagens, a Regiane falou uma coisa interessante, porque podia ter acontecido até coisa pior. Imagina se o motorista revida. E nós estamos falando de um motorista que às vezes trabalha todos os dias e pega todos os dias essa linha, pega todos os dias essa criançada com essa bagunça. Chega uma hora que ninguém aguenta mesmo, né? Oséias, é complicado, né? Várias situações. Eu que já andei de ônibus bastante tempo, eu sei que geralmente a linha que passa próximo aos colégios tem bastante dificuldade, né? Porque há muita falta de educação, né? Por parte de vários alunos que
Eu falo que educação é algo que se aprende em casa, mas se a pessoa não aprende, a rua acaba ensinando, né? Então, é algo que é extremamente triste. A gente vê uma situação, atrapalha a vida de todo mundo. O motorista abandonou o ônibus num ato, com certeza, de cansaço, de não aguentar mais aquela situação, porque geralmente é o mesmo motorista que faz a linha, né? Não justifica, mas ao mesmo tempo a gente entende o sentimento de quem está executando o seu trabalho ali, se deparar com uma situação como essa, e atrapalha a vida de todo mundo, porque ali não tinham só estudantes, tem gente que depende daquilo para ir trabalhar, tem gente que depende daquilo ali para algum compromisso, e com certeza acaba pagando o preço pelas pessoas que acabam atrapalhando, de certa forma, a vida das outras, fazendo bagunça dentro do ônibus. Eu acho que nesse caso, Oséias, algo tem que ser feito. Os pais, às vezes, nem sabem o que o filho está fazendo fora de casa, né? E, infelizmente, acaba esse tipo de notícia. Não, é perigoso ainda se você avisar o pai ainda, o filho querer bater no pai ainda, porque avisaram o pai que ele faz bagunça, né? Ou em quem avisou, né? Ou querer bater em quem avisou. Edivaldo Magro, o senhor está vendo as imagens aí? Eu vou falar para vocês uma coisa. Às vezes pode ter alguma pessoa que fala assim, mas o motorista não podia ter abandonado o ônibus, tinha que ter ligado e tudo. Mas, gente, quem é que aguentaria, você que está ouvindo, você que está em casa, você aguentaria isso, né? Dessa forma que acontece assim, por diante ou não? Porque às vezes, uma vez, tudo bem, mas repetidamente, 1, 2, 3, 4, 5, aí você não pode chamar atenção, porque é menor, porque vai ficar bravo, porque vai ficar pior ainda a situação, e aí um motorista sai, não brigou ainda, preferiu sair para não explodir, vamos dizer assim. E aí, Edivaldo, o que o senhor faria numa situação dessa se o senhor fosse motorista, por exemplo? Eu faria exatamente o que ele fez. Deixa eu lembrar que esse fato não tem nada de inédito, né? Eu estudava, fiz meu segundo grau no Gastão Vidigal. Eu estou falando lá no finalzinho da década de 70, eu tinha lá meus 14 para 15 anos, e eu, depois de sair aqui, que fazia lanche aqui no Mini Lanches, aqui no centro da cidade, estudava até 11h30, pegava o ônibus, e todos os dias os adolescentes faziam uma algazarra imensa dentro dos ônibus, e não foi nenhuma nem duas vezes que o motorista parou, exigiu silêncio, e ali ele começava a rodar de novo e começava tudo novamente. Mas naquele tempo a criança respeitava um pouco. Nem era criança, nós estávamos falando de adolescente. Tá. Hoje piorou e muito. Vamos lembrar que no final do ano passado a gente discutiu aqui uma provável greve, um indicativo de greve, de uma mobilização, ou que seja um dia, né, de protesto com relação às escalas da empresa. Naquele momento a gente até viu isso, comentou isso como um motivo, um fator muito pequeno para uma eventual greve, uma manifestação. Mas talvez aí esteja a prova, né, que você tem uma situação dos motoristas de estresse diário perto de uma ruptura, né, que é o chamado limite body, né, na psicologia. Você todos os dias andando no trânsito do jeito que está em Maringá, com jornada de trabalho, não sei exatamente qual a jornada de trabalho, então você tem um nível de estresse enorme. Aí o cidadão, num dia, obviamente, também já não está bem, ele sai de casa, está dirigindo e é aquela confusão na orelha dele o dia todo. Ele sabe que vai passar num ponto de ônibus, vai fazer uma linha e vai saber que vai enfrentar aquela situação novamente. Acho que o cara chegou num momento, acho que de ruptura, sabe? Não sei qual é a história desse cidadão, há quanto tempo ele é motorista, mas imagino que o estresse dele é muito convergente com outros estresses, viu, Zé? Tem uma série de profissões que nos levam ao estresse enorme. Agora, pensa num cidadão que tem que dirigir o dia todo, num trânsito como o de Maringá, e ainda ficar ouvindo um monte de pataquada de molecada. Criança é criança, né? Vamos fazer esse registro, né? Mas há um limite de você se comportar a bordo de um coletivo. Então, o cidadão aí, o motorista, ele fez o ato que lhe restou naquele momento, incapaz de promover uma certa urbanidade, uma certa educação, né, no coletivo. Ele parou e provocou esse debate que eu acho muito oportuno. Talvez a própria empresa já tenha lá os seus parâmetros de tratamento, de compreensão dessa situação, e que ela não sirva de alerta também. Quantas e quantas pessoas, José, não tem vontade de parar o carro em algum momento e falar assim, eu quero largar tudo, eu quero ir embora, que eu não aguento mais. E por uma série de razões, não é só aquela situação. Porque quando você transborda, não é a gota, sabe, que faz transbordar. Né? Você tem ali um conjunto de ações que te leva àquele momento de ruptura.
Então, assim, quantas situações nós estamos vivendo, não só nessa profissão e tantas outras, José? Tem que ser analisado várias coisas. Até falaram aqui no nosso chat, mas a empresa não dá um suporte. Acredito que dê o suporte sim para esses motoristas e tudo, né? Mas não adianta só dar o suporte lá na empresa. Quando vem para a realidade aqui, a coisa é um absurdo, né? Agora, o conselho tutelar tem que entrar na parada também, né? As escolas, tem que ser feita uma campanha. A empresa precisa também buscar um mecanismo. Todo mundo tem que se juntar para ver se muda um pouco dessa cultura de que criança e essa molecada pode fazer o que quer e ninguém pode fazer nada. Mas você sabe, José, justifica até uma recomendação. Talvez amanhã essas crianças dessas escolas poderiam fazer uma homenagem para esse motorista. Podia fazer uma ação nesse dia, entrar todo mundo no ônibus, fazer, talvez até estimulado pelos professores, e pedir desculpa a esse motorista. Mas fazer um gesto, sabe, de cordialidade, um gesto de pacificação, de compreensão da situação de um profissional que foi obrigado, né, ou se sentiu obrigado, ou pressionado pela circunstância, a tomar uma atitude tão estranha assim, né, de parar o coletivo, né, seguir, eu não sei o que aconteceu naquele momento, ele simplesmente saiu andando. Parou. Então, assim, foi um momento, ele poderia até fazer um gesto, né, assim, até mal educado, mais grave, não. Ele tomou uma atitude que eu acho que merece ser estudada, entendida e principalmente compreendida. Sabe que vale para muitos conselhos que a gente dá, às vezes, né? Fala assim, só saia de perto, você, né? Exatamente. Você não cria, saia de perto. E foi exatamente o que ele fez. Eu conheço gente que se fosse com certas pessoas que conheço, o negócio ia ficar feio.